Olá, meu nome é Mari Melazo, sou especialista em análise transacional, sou membro de data e informação da área da psicoterapia e estou como presidente da UNAT Brasil na gestão 2020-2023. É um imenso prazer recebê-lo aqui conosco hoje, Ferrari. Estamos muito felizes de poder estar aqui hoje com você e, como eu te disse, é um imenso prazer. Ferrari, nós estamos encerrando a nossa gestão em novembro de 2023 com o projeto Por Você. O projeto Por Você é uma série de conversas com os nossos grandes mestres que fizeram e continuam em ação na nossa querida instituição NAT Brasil. E hoje nós teremos a grata satisfação de ouvir um pouco da sua história, né? Porque o nosso tempo é pequeno e eu tenho certeza que você tem muitas coisas boas aí para compartilhar conosco. Então, hoje nós teremos essa satisfação em poder ouvir um pouco dessa história, da sua trajetória. Luiz Paiva Ferrari é médico com especializações em psiquiatria, psicoterapia, homeopatia e medicina do trabalho. É mestre em educação e é didata na área da psicoterapia da UNAT Brasil. Primeiro, muito obrigado pelo convite, que eu senti como uma grande carícia ser convidado para participar e deixar gravada a minha história na UNAT, Uhum. né? Essa minha história com análise transacional é já bastante antiga, está chegando aí aos 40 anos, né? Tudo começou em 1979, quando eu estava terminando o meu mestrado em educação. E chegando ao final do curso, eu estava procurando materiais para fazer a minha monografia no final do mestrado. Um amigo meu, que era colega do mestrado e meu colega de trabalho na Universidade Católica de Petrópolis, chegou bastante animado numa Uhum. segunda-feira de manhã, me contando que tinha feito um curso chamado Curso 101 de Análise Transacional. Perguntou se eu conhecia isso, eu falei que não tinha a menor ideia do que era. E ele ficou me contando como tinha sido esse curso 101, que para ele foi uma experiência fantástica. E Sim. aí, então, como eu não conhecia, ele me deu de presente um livro que ele tinha comprado durante o curso, que Olha, era um livro do Alberto Tavares e da Dina Frutuoso, chamado Noções de Análise Transacional. olha, Aqui começou a minha história com análise transacional. que interessante. Esse livro é bastante simples, né? Mas Uhum. foi o grande start para mim, né? Eu, como estava muito ligado com essa busca de material para a minha monografia, eu imediatamente fiz uma ligação entre a teoria nova que eu estava vendo ali com a educação. E aí imaginei que aquele seria o tema da minha monografia. E fui procurar um pouco mais, fui procurar pessoas que trabalhavam com análise transacional. Fiz o Aham. contato com uma pessoa muito interessante em Niterói, chamada Marlise Mota, que já não está mais na UNAT há muito tempo, mas era uma analista bastante ativa na época. E a Marlise me deu algumas informações. Sempre o meu pensamento era ligar essa teoria nova com educação. E era para isso que eu queria estudar análise transacional. E aí, através da Marlise, eu fiquei sabendo que haveria um congresso em Brasília, o terceiro Congresso Brasileiro de Análise Transacional, e lá fui eu para esse congresso. Lá nesse congresso, eu fiz o meu primeiro curso 101 de análise Sei. transacional e fui conhecendo outras pessoas que trabalhavam com a teoria e fazendo algumas vivências práticas através das oficinas, né, que aconteceram durante o Congresso. É claro que, a partir dali, o meu trabalho todo mudou, toda a minha vida profissional mudou, porque eu descobri que, muito além do que eu imaginava que era poder usar a AT para a minha monografia do mestrado,
essa teoria tinha toda a ver com o meu trabalho como médico psiquiatra. Eu era um médico recém-formado, eu estava formado há uns 5 anos, né? E buscando formas de atuar dentro do meu consultório, porque eu já queria fugir daquele modelo tradicional da psiquiatria, né? E a única teoria com que eu já tinha me identificado um pouco mais era com a teoria rogeriana, a terapia É. centrada no cliente, né? Uhum. E aí eu vi um mundo na minha frente totalmente diferente. A monografia do mestrado ficou parada durante um ano. Eu não consegui prosseguir com a monografia, porque aí eu queria estudar análise transacional. E eu já vim Certo. lá do Congresso matriculado num curso 202, com Alberto Tavares, no Rio de Janeiro, e aí fui fazendo muitos outros contatos, né? Uma grande lembrança que eu tenho desse congresso lá em Brasília, desse primeiro congresso, foram pessoas que eu conheci e com quem eu me identifiquei muito. E aí lembro bastante, por exemplo, de Meg de Boni, né? Aham. Foi talvez a primeira pessoa com quem eu me identifiquei dentro daquele mundo de análise transacional. Nós nos encontramos numa oficina onde eu estava bastante perdido dentro dessa oficina. A Meg também não estava concordando com as ideias que eram desenvolvidas lá durante aquele trabalho, e nós fizemos ali uma grande identificação naquele momento. E isso perdura até hoje, a nossa grande amizade. Então, assim começou a minha história com análise transacional. Então, começou com, em primeiro lugar, com encantamento com a teoria, Isso, onde você rapidamente percebeu a importância e a efetividade dela na sua área de formação, e também você, ao participar dos eventos, começou a se identificar com pessoas, conhecer pessoas. com Então, que pessoas. bacana, né, Sim, Ferrari? sim, Que sim. legal. Antes de terminar o curso 202, né, eu consegui terminar a monografia, né, Que era a principal que era o principal busca a objetivo onde priori. tudo começou, né? Essa Sim. monografia foi intitulada Análise Transacional como elemento facilitador da relação ensino-aprendizagem, né? Que foi a avaliação dos efeitos de um curso 101 sobre a autoestima dos participantes. Eu fiz todo um trabalho com testagens, com 2 grupos diferentes, e ficou um trabalho bastante interessante, com as limitações da época, né? Aham, Se fazia isso. Hoje em dia, talvez eu fizesse um pouco diferente esse trabalho, mas atendeu esse certo. objetivo, eu concluí essa monografia, e aí comecei cada vez a me envolver mais com o NAT, que ainda não era o NAT. Naquela época era a União Nacional das Associações de Análise Transacional. Nós chamávamos de UNA-AT. Isso Ah, foi ok. até 84, 85. Em 85, numa assembleia lá em São Paulo, então foi criada a nossa UNAT Brasil, né? Eu estava nessa assembleia e me candidatei ao conselho da UNAT, que foi o primeiro conselho que foi criado. Então, ali, naquele momento, eu já me tornei um participante ativo da UNAT Brasil, né? Eu já estava certificado, né, como finalizando o meu curso 202, e daí para frente eu não me separei mais da UNAT. Um Assim começou a casamento minha de história. sucesso. Assim Um casamento começou. de sucesso. Fiz parte do conselho outras vezes, teve uma gestão que eu fui presidente do conselho, depois, um pouco mais além, eu fui diretor de docência da UNAT, já fiz parte de algumas comissões de ética, né? 2 vezes, né? Não foram muitas, 2 vezes eu fui convidado a participar de 2 situações delicadas, né? E participei nas comissões de ética. Participei em quase todos os congressos de lá para cá, né? Participando, apresentando trabalhos, fazendo algumas oficinas. Então, essa é a minha vida.
dentro da Essa é UNACH. a sua trajetória. Você já nos contou aí um pouquinho de alguns desafios, né? Tem alguns desafios que você destacaria nessa sua jornada, nessa caminhada, que de alguma forma, por ser desafios, trouxe para você algum aprendizado? O maior desafio foi introduzir esses conceitos de análise transacional no meio acadêmico, né? Eu já era professor da universidade quando eu encontrei a análise transacional, né? E a partir daí, sempre que eu falava de comportamento humano, eu me lembrava de análise transacional. Só que essa linguagem ainda não existia dentro do meio acadêmico. Então, o grande desafio era poder traduzir essas ideias para uma linguagem que fosse aceita no meio acadêmico, né? Esse trabalho foi bem interessante, foi bem desafiador, né? E foi muito bem aceito. Quando eu estava na faculdade de psicologia da Universidade Católica em Petrópolis, quando eu consegui criar uma cadeira do currículo permanente da universidade, que era análise transacional. Essa cadeira durou uns 10 anos, até que houve uma nova reforma curricular e essa cadeira saiu da grade. Mas Ah, durante sim. bastante tempo existiu essa cadeira na universidade. E eu dava aula nessa cadeira, né? Então, esse foi um grande desafio. E a cada vez, porque a partir daí, então, sempre que eu ia fazer qualquer tipo de atividade nos congressos médicos, em outros locais que não a UNAT, eu sempre falei de análise transacional. E esse era o grande desafio, né? Falar de uma Uhum. teoria que as pessoas não conheciam, que não tinham reconhecimento acadêmico, né? Então, como fazer essa ponte, né, entre o meio acadêmico e a AT, acho que sempre foi um grande desafio, mas foi muito interessante. Outros trabalhos que eu escrevi, por exemplo, quando eu fiz o meu curso de especialização em homeopatia, eu incluí análise transacional, né? Então, esse trabalho foi um trabalho relacionando análise transacional e homeopatia para o tratamento das doenças psicossomáticas. Então, em todos os lugares que eu estive, a nível acadêmico, a nível profissional, eu incluí análise transacional, né? E essa era uma forma de ir divulgando a teoria, que funcionou muito bem, né? Foi muito gratificante ver essa aceitação da teoria. A nível pessoal, uma mudança total, né? Eu, naquele início lá de vida como médico psiquiatra, eu tinha um consultório clássico, eu trabalhava de jaleco branco, eu tinha um modelo médico de trabalho, né? É claro que isso tudo virou de cabeça para baixo, modificou totalmente. E eu acho que foi muito bom para mim, a nível pessoal, essa mudança, né? Foi muito interessante, muito bom. Que bacana, né? Assim, a gente poder escolher uma teoria que ela não só nos dá base, como a gente percebe na prática a mudança efetiva, né, Ferrari? Porque, assim, eu imagino que o que a maioria de nós, enquanto profissionais da área médica, da área da saúde, psicólogos, médicos e outros colegas afins, buscam facilitar o desenvolvimento da autonomia nos nossos clientes. E quando a gente encontra uma teoria que nos dá esse caminho de uma forma muito eficaz, assim, é uma grande satisfação. Por isso que a gente vai conhecendo as pessoas e vai conversando, e a gente vai vendo que quando o profissional encontra, e até mesmo uma pessoa se abre para os conceitos e para a vivência da análise transacional, como também uma filosofia de vida, a gente percebe mudanças bem consideráveis, bem práticas, né? Além de ser práticas, efetivas também, né, Ferrari? Sim, com certeza, né? Isso é muito gratificante. E o que que você diria para as pessoas que estão chegando na UNAT Brasil, né? O que que elas têm para receber dessa instituição, se elas nos adentrarem, se elas vierem fazer parte?
As minhas boas-vindas para quem está chegando na análise transacional é a expectativa de que seja tão bom para essas pessoas como foi bom para mim, né? Em termos de crescimento pessoal, de abertura de um mundo profissional, né, bastante amplo, né? É isso que eu espero para as pessoas, desejo isso para as pessoas. Para a UNAT, eu acho que eu contribuí participando nas comissões, na diretoria, participando na primeira edição do nosso estatuto, né? Numa época em que não existia internet ainda, né? E que as coisas eram muito trabalhosas, a gente se comunicava escrevendo por cartas, né? E aí surgiu o primeiro estatuto da UNAT, né? Esse foi um trabalho bastante bom. A cada vez que eu participei num congresso apresentando trabalhos, apresentando oficinas e dividindo esse conhecimento, enquanto se apresenta, se aprende também muita coisa, né? Então, essa foi a contribuição, né, para, para o MAT, né? Um trabalho intenso depois como diretor de docência, que nós estávamos também numa época de grande mudança, estávamos na época de implantação da pós-graduação em análise transacional, que era o meu grande sonho de ver a análise transacional no meio acadêmico, né? Então, ter participado desse trabalho também foi muito significativo, a nível pessoal, de realizar esse sonho, e a nível de contribuir para que isso ocorresse na UNAT, né? Algo que continua acontecendo até hoje. Muito bom. Então, nós só temos a te agradecer pela essa a participação, pela essa presença ativa que você sempre teve, né? Então, você respondeu a minha pergunta nesse sentido. Como eu disse, a gente pode fazer parte de uma instituição, mas estarmos ali. E a gente pode também fazer parte atuando de uma forma que possa acrescentar para essa instituição, né? A gente poder contribuir e agora também, se você puder contar também, o que que você destacaria na sua vida pessoal? Né? O que que a AT trouxe assim para você que você fala, poxa, se não fosse com essa teoria, talvez eu não tivesse tido esse acesso, esse desenvolvimento. O grande lucro pessoal que eu obtive com o meu envolvimento com a T é que isso me propiciou uma terapia efetiva. Até então, eu não tinha me identificado com nenhuma forma de terapia que eu percebesse útil para mim, né? Eu já tinha tentado fazer um pouco de psicanálise, né? Até por esse objetivo profissional. Eu queria ser um psicoterapeuta e não me identificava com nenhuma linha e, com isso, eu não me trabalhava terapeuticamente, né? O grande lucro é que, quando eu conheci a T, eu também me coloquei como sendo terapeutizado, né? Isso foi, sem dúvida nenhuma, o melhor lucro que a AT me trouxe, né? Eu pude me trabalhar, eu pude me conhecer, pude fazer a minha terapia pessoal, né? E é claro que daí para frente a vida ficou bastante mais leve, né? Com muito melhor, sem dúvida nenhuma. Isso influenciou na minha vida pessoal, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus parceiros de vida, né? Isso foi muito bom, né? Agora, chegando numa maturidade, né, e olhando esse tempo passado, foi bastante importante ter conhecido a T. Foi um grande encontro, sem dúvida nenhuma. É realmente um antes e um depois, Um literalmente, antes e um né, Ferrari? depois, né? Bom, Ferrari, você que está participando aí desde o início também, desde aí, né, quase a formação da nossa instituição, e vem acompanhando as formas de exames, avaliações, né? E nós, não é tão recente mais, mas a gente pode considerar recente, se a gente considerar a vida da UNAT, nós tivemos uma modificação no modelo do exame, né? No seu ponto de vista, o que que essa mudança agregou para a nossa instituição? Eu acho que agregou bastante
porque o exame ficou muito mais adulto, né? Antes, um modelo bem antigo, os primeiros modelos que eu participei, né? Não só como aluno, mas também depois como examinador, eram modelos muito parentais, onde o objetivo da banca examinadora era perceber o que é que o aluno não sabia, né? E fazer a pontuação a partir daí, né? No modelo atual, o objetivo é perceber o que o aluno sabe. Isso é que interessa. Então, com certeza, o modelo atual é muito mais ok do que era antes. Muito mais adulto, um adulto integrado, de verdade. Então, é um grande ganho. Claro que hoje em dia é muito mais trabalhoso fazer uma avaliação, né? Mas, sem dúvida nenhuma, muito melhor. Ok. E eu gostaria também que você deixasse uma mensagem, né, para a comunidade da UNAT e também para quem está chegando e quer conhecer mais sobre a AV, quer entender mais o que é a instituição Análise Transacional. O que você poderia falar para essas pessoas? Para quem está chegando, é o que eu falei ainda há pouco, né? Aham. Que seja tão bom para quem está chegando como foi bom para mim, né? Eu acho que esse é o melhor convite, né? Se eu posso dizer que foi proveitoso para mim, isso é um convite para que a pessoa experimente também, né? Não preciso convencer ninguém de que essa teoria é melhor do que outra, não é isso, né? É só dar essa permissão, né? E para os amigos que eu fiz na UNAT durante esse tempo todo, é um grande agradecimento, né? Foi muito bom conhecer tantas pessoas nesse tempo todo, né? Algumas nós trabalhamos juntos, outras nós ficamos um pouco mais distante, mas sempre presente, né? Com uma lembrança boa dessa convivência, né? Então, agradecer aos meus amigos da UNAT, né? Aos meus parceiros de trabalho, né? Isso enriqueceu bastante, né, a minha vida pessoal. Não tem como separar o profissional do pessoal, né? Os Sim. dois estão muito juntos, né? E isso que é legal, né? É ver que não tem essa separação, porque todos os papéis, no fundo, somos nós, né, Ferrari? Então, Sim, se nós desenvolvemos, ampliamos um papel, seja ele pessoal, ou profissional, ou afetivo, nós levamos esse desenvolvimento, é o desenvolvimento do nosso eu como um todo. Então, a gente se torna, eu penso, mais coerentes, com certeza. e com isso a gente pode estar mais próximo do que o nosso querido Bernie nos convida, né, para a oqueidade, que é um conceito tão simples de entender, mas ao mesmo tempo tão complexo para a gente poder atuar, para a gente poder, né, colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Você gostaria de falar mais algum ponto que você considera que seja legal você deixar aqui registrado para nós da sua história? Eu acho que já ficou bem registrado, né? Então, eu só tenho que te agradecer, viu, Ferrari, que realmente é um prazer estar com você sempre. Então, sempre que você está em um evento, ministrando, seja uma palestra, uma mesa redonda, workshop, que seja, eu faço questão de estar presente, porque estar com você sempre é muito gostoso. Além, claro, de termos muito aprendizado. Então, também desde que o meu primeiro congresso, que foi em Rio, eu acho que você fazia parte da era presidente do conselho, se não me engano. E eu já percebi ali um movimento bastante intenso, ativo seu, e te acompanhando também durante esse tempo. Te admiro muito como pessoa e como profissional, porque realmente eu percebo em você essa coerência e aprendo muito, muito com você. Com você também, Ferrari, eu aprendi a olhar para a pessoa que tem algum
alguma questão, né, que a gente pode se enquadrar aí nas classificações, mas não olhar para a classificação, e olhar para a pessoa, e ver o que nós temos enquanto profissionais e enquanto processo teórico que a gente possa facilitar. Com você eu aprendi que quando uma pessoa desenvolve alguma patologia, nossa mente fez isso em prol da saúde, não em prol da doença. Então, quando você trouxe isso, quando eu ouvi isso de você pela primeira vez, falei, uau, né? É essa visão, sim, que cada vez mais eu quero ter e desenvolver. Então, quero dizer que você, para mim, foi um grande mestre e continua, e eu acredito que para muitas pessoas que têm prazer de estar com você. Gratidão, Ferrari, pela sua presença, pela sua Ó, vida, pela sua amorosidade. Você é uma pessoa muito amorosa, muito afetuosa. muito obrigado pelo convite para essa conversa. Foi uma grande carícia, né? E aí vou dividir com você um segredo, né? Da grande Isso é bom. satisfação de ser professor, né? Porque eu sou professor a minha vida inteira. E a grande gratificação de ser professor é quando a gente percebe que um aluno nos supera, porque esse é o grande objetivo, né? Quando eu vejo que um aluno já sabe mais do que eu, né? E eu posso aprender alguma coisa com esse aluno, o objetivo de ser professor, né? Semestre, né? O É. objetivo está alcançado, é esse. Então, Uhum. agora, quando você fala de você e fala que foi minha aluna e você hoje é presidente da UNAT, olha que Uhum. satisfação, né? Isso é muito bom, muito, muito bom, né? Essa é a grande satisfação de ser professor, né? É ver os alunos crescerem e me superarem, né? Isso é muito bom, né? Isso não tem preço, isso não Não tem tem, nada, é né? verdade. Isso é muito bom, né? Então, muito obrigada. E só lembrando que essa conversa, essa entrevista, ela ficará gravada nos canais do YouTube da Nath Brasil e também que toda a audiência que não ainda, né, conhece mais pode conhecer-nos através do nosso site. E também, Ferrari, para quem quer entrar em contato com você, para conversar com você ou para convidá-lo para algum evento, além do site da UNAT, tem algum outro endereço, outra localização que possa te acessar? Pode me escrever por e-mail, né? Luiz com Z, ferrari@yahoo.com ou pelo site da UNAT. Chegará até você. Então, muito obrigado, uma ótima semana para você e meu amor e gratidão. Obrigado, Mari. Um beijo. Beijos.